Olá, de volta para mais um MEON Entrevista e hoje vamos falar de comunicação. Estou recebendo aqui nos estúdios o Lucan Vinícius, que é o diretor de Publicidade e Marketing da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Lucan, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, prazer conversar com vocês aqui do MEON. Vamos falar de comunicação dentro de um grande veículo de comunicação que é o MEON e trazer você que faz esse trabalho com o poder público, né? Mas primeiro vamos conhecer o Lucan Vinícius, falar um pouquinho de você. Bom, comecei minha vida privada, né, gerenciando a empresa da minha família. Lá na prefeitura em 2017 recebi o convite do então prefeito Felício, que foi eleito em 2017, né, começou o mandato em 2017. E aí eu recebi o convite, na verdade, do Anderson Farias, que era o secretário de governança, para trabalhar então na prefeitura. Na época, minha formação em Direito, por mais que agora esteja trabalhando na área de comunicação, mas sou formado em Direito pela Univap, inclusive fui presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito, um dos fundadores do Diretório Acadêmico, mas fui para trabalhar na Controladoria do município. À época a prefeitura não existia uma unidade que fazia esse controle. Para quem não sabe, a Controladoria é um órgão parecido com a auditoria. Então a auditoria é quando, a gente costuma dizer, quando aconteceu já o que deu ruim. Deu ruim, a auditoria veio e constatou que está ruim. A Controladoria é justamente o órgão para não deixar dar ruim. Né? Então naquele momento ali era para constituir a auditoria, a Controladoria, trabalhei ao lado do Dr. William. Lá por volta de 18, 19, aí o então secretário de governança Anderson também me deu uma outra missão, cuidar dos conselhos municipais da prefeitura. Em torno de 30 conselhos que a prefeitura tem. Exemplo, o Conselho da Saúde, Conselho da Educação. Então eu gerenciei esses conselhos aí. Parte documental, parte de gestão mesmo do dia a dia, então eu acompanho de perto os conselhos. Diversas reuniões, enfim. Tem conselhos que administram recursos, né, que são os conselhos deliberativos, e tem os outros conselhos que são os consultivos. Por exemplo, o Conselho da Juventude é um conselho consultivo. E tem seus fundos também, por exemplo, o Conselho Municipal de Turismo é um conselho que tem recursos, tem um fundo de turismo, enfim. Quer dizer, você foi para lá na controladoria, auditoria, mas amplia o leque, né? Você passa a conhecer um pouco de cada coisa na prefeitura. Um pouco de cada coisa. Eu fiquei nesse período nos conselhos municipais. Depois do período da pandemia eu fui trabalhar na CEPAC, que é a Secretaria de Proteção ao Cidadão. Na época era o Bruno Santos, que era o secretário, então ele me convidou para trabalhar direto com ele. E foi um período delicado que a gente passou, né, durante a pandemia. E eu fui para lá para coordenar as ações de combate ao coronavírus. Então, por exemplo, fluxo, aglomerações. Então eu coordenei a equipe de fiscalização e GCM, junto com a PM na atividade delegada, para cumprimento do Plano São Paulo naquela época. Sim. Então festa clandestina que tinha bastante, então era um momento delicado que a gente estava passando. E eu coordenei a equipe nesse sentido. E em 2022, quando então o secretário de governança e vice-prefeito eleito Anderson Farias se tornou prefeito, porque o Felício foi concorrer ao cargo de governador, né, e depois acabou se juntando ao Tarcísio, uma boa escolha, inclusive, até para a cidade. Então em 2022 ele me convidou para trabalhar diretamente com ele novamente. Então fui ser seu assessor direto em 2022. Então fiquei de 2022 a 2024 nesses cargos. E em 2025, aí ele me convidou para assumir o departamento de publicidade e marketing, já no segundo mandato, no novo mandato do prefeito Anderson. E agora eu acumulo essas duas funções. Ele costuma dizer que é para acumular função e vai ganhar um salário só. É o que ele sempre fez. Ele é um exemplo disso, né? Foi secretário de governança, depois foi vice-prefeito e ganhava um salário só. Enfim, acumulou várias funções e ganhava um salário só. Você também vai fazer isso. A gente vai falar mais sobre essa sua atuação nesse momento na prefeitura, mas voltando um pouco lá na época da faculdade, você falou que estava no diretório acadêmico, é isso? Isso. Como é que foi? Como é que era o Lucan naquela época? Pô, foi bem bacana. Na verdade, isso é interessante compartilhar, porque geralmente quando se fala em diretório acadêmico, o pessoal fala, poxa, diretório acadêmico é só aluno que não gosta de ver aula, é só uma bagunça, só vai quer envolver política partidária dentro da faculdade. Na verdade, a gente ganhou, a nossa chapa à época, né, ganhou naquele momento justamente com o argumento totalmente ao contrário. A gente vinha de uma outra chapa que colocava política partidária dentro da faculdade e a gente juntou um grupo que estava descontente com aquilo naquele momento. A gente falou,
no diretório acadêmico, vamos tratar sobre os assuntos acadêmicos. O que a gente pode melhorar a vida do aluno, como é que a gente pode ser o canal de interlocução entre os alunos e a direção, a reitoria. Então a gente juntou um grupo bacana de pessoas que pensavam no mesmo sentido, disputamos, né, montamos uma chapa e a gente venceu ali. E o diretório acadêmico, na verdade, era o único naquele momento que, a gente pós-eleito, né, que passou a ser uma figura jurídica mesmo. Então a gente constituiu um diretório acadêmico com estatuto em cartório, então fomos os fundadores mesmo de papel do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Então foi um trabalho bacana naquela época. E depois, eu acho que a gente fez um bom trabalho, né? A vice foi eleita também, então foi bem bacana. Já teve uma pequena experiência política ali, né? Sim. Praticamente o início, né? Sim. E a forma como a gente tratou, acho que trouxe os alunos para o nosso lado. O pessoal já estava cansado de falar, pô, ninguém quer falar sobre PT, PSDB, PL, sabe, dentro da faculdade. Ninguém quer falar sobre isso. O que a gente quer tratar é sobre assunto acadêmico. Como é que a gente vai resolver esse BOzinho aqui? Como é que a gente vai falar sobre o ar-condicionado, sobre o ventilador, sabe? Como é que a gente vai falar que essa matéria não está boa, ou o professor não está inadequado para aquele tema? Então é isso. Então a gente resolveu tratar desses temas. E a gente conseguiu juntar uma quantidade bacana de alunos no nosso... Bom, e você hoje como diretor de publicidade e marketing da Prefeitura de São José dos Campos, a principal aqui da nossa região, né, a maior cidade, enfim, como é que é seu trabalho, né? Hoje nós temos aí a rede social, né, que pode ser positiva ou negativa a qualquer minuto, né? No caso de um prefeito, por exemplo, nossa, que beleza que ele fez, nossa, mas que coisa ruim. Quer dizer, é pro bem e pro mal, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que é o teu trabalho? Enfim, eu acho que esse ponto que eu toquei chega em você para você fazer uma análise, enfim, né? Como é que conta pra gente um pouquinho disso? Experiência prática nesses últimos 2 anos como assessor dele direto, a gente teve várias situações assim que exigiu uma resposta rápida. Exemplo, quando teve greve de transporte público, quando teve, por exemplo, a questão da coleta de lixo, que deu alguns problemas em 2023, salvo engano, também, enfim, alguns outros casos também. Mas a resposta sempre teve que ser rápida. Um outro exemplo bacana que eu lembrei também. Lembra aquela polêmica do chuta o gato? Lembro. Na verdade, vou explicar sobre esse negócio. Foi um vídeo, né? Foi um vídeo. Toda quinta-feira o prefeito Anderson faz uma live. É natural dele. Já há 2 anos ele faz isso, gosta de conversar com o pessoal, responder as perguntas, beleza. Naquela live que a gente estava na casa dele, estava eu e mais um outro assessor dele. O gato pegou tava o terno na cadeira, o gato puxou o terno. Quando ele fez isso daqui para trás, porque ele assustou que o gato puxou o terno, o gato, acho que pegou na perna dele, alguma coisa, aí ele fez aquele som. E o prefeito Anderson, para quem acompanha ele de perto, ele tem essas brincadeiras. Ele falou, não chuta o gato aí. E o pessoal pegou aquele trecho e falou que ele tinha falado para chutar o gato. Imagina, tem 7 gatos. A Sheila idolatra gato. Então, enfim, pode ser um... E aí tem que reverter. Tem que reverter. Naquele momento que eu vou fazer? A gente tem que mostrar que o prefeito gosta de gato. Vamos mostrar os gatos. Vamos mostrar os gatos. Quem são os gatos do prefeito? Porque até o momento ninguém sabia, né? Daí surgiu aquela foto que ele estava na cama com 7 gatos assistindo o jogo do Corinthians. E que na verdade era um fato. Aquela foto já foi a Sheila que tirou aquela foto lá e mostrou que ele estava com todos os gatos. A pessoa, que legal, prefeito, 7 gatos ali, quanto gato, prefeito? E virou uma... Mas foi um momento delicado, porque o pessoal do Quanto Pior Melhor catou aquele trecho e falou, o prefeito mandou ele chutar o gato. E não foi nada disso. E assim, todos os dias na administração pública, a gente trabalha para passar a informação de forma correta, né? E a gente conta com o apoio da imprensa nesse sentido também. Porque o papel da imprensa, na verdade, é levar a informação para o cidadão, né? No nosso caso, o munícipe, né, que é a mesma pessoa, e o nosso papel é contar com a ajuda também de vocês para divulgar as informações corretas. Lucan, mas assim, no dia a dia, né, imagino que, não sei se consegue chegar tudo no prefeito, porque o prefeito tem uma agenda extensa, né, e você para uma hora, prefeito, está acontecendo isso, temos que responder. Você tem que ter uma dinâmica ali de trabalho, né? Como é que funciona isso? A prefeitura hoje são 2 departamentos que lidam com a comunicação diretamente, né? Aí tem o departamento de comunicação mesmo, que é da JUSC. Sim. Ela é responsável pela comunicação, lida com os assessores de imprensa, responde à mídia, então essa é a parte do departamento dela. E a publicidade institucional, que é o que eu faço, né? O nosso departamento faz,
é justamente a questão da mídia na TV, no rádio, no jornal, enfim. Mas, como eu disse para você, eu acumulo a outra função de assessor dele. Sim. Né? Então, todos os dias, o que a gente faz? Clipping diário de todas as mídias. Então, a gente tem um clipping de tudo que sai na mídia, que se trata sobre assunto prefeitura, gestão Anderson, enfim. Então, a gente faz esse clipping até para fazer o monitoramento do que tem falado. Obviamente, isso é diário, então a gente separa lá alguns casos. Ah, esse daqui merece resposta mais rápida, essa não. Então, entra no nosso filtro lá de informações. Tem alguns casos que talvez sejam um pouco mais delicados, a gente trata a informação de forma mais pública. Então o prefeito precisa fazer um vídeo, por exemplo, sobre aquele assunto. Ah, teve uma greve de alguma coisa. Prefeito, você precisa se posicionar sobre esse assunto, porque todo mundo está comentando. Então, o começo do funil é o clipe. Então vem o clipe, a gente analisa como tratar cada informação. Por exemplo, tem tema que merece apenas uma nota, tem tema que merece apenas um comentário, outro não merece realmente um posicionamento do prefeito, um vídeo explicando sobre o assunto. Isso é diário. Agora, tem no caso de vereadores, por exemplo, que acabam postando nas redes sociais alguma coisa que acaba mexendo diretamente com o prefeito e com a gestão. Também vocês tratam esse assunto com resposta. Sim, sim. Na verdade, quem faz isso é a Secretaria de Governança. A Secretaria de Governança, o secretário Jones e o James são responsáveis pela lida com a Câmara Municipal, né, o Legislativo. Então, todos os questionamentos que chegam da Câmara Municipal são feitos por eles. Mas também a gente faz o nosso monitoramento diário lá. E, obviamente, algum tema ou outro que seja pertinente o prefeito fazer uma declaração, fazer um vídeo, aí a gente encaminha para o prefeito. Olha, prefeito, interessante você posicionar sobre esse tema aí, porque a rede social está mostrando isso, né? A mídia tem falado sobre isso, até a Câmara Municipal tem comentado muito sobre esse assunto. Então aí a gente passa para o prefeito se posicionar. E ele tem uma desenvoltura muito boa também, né? Porque você pode pegar um prefeito, um deputado, e que a desenvoltura dele não é tão boa, a oratória dele, a comunicação, né? E o Anderson consegue, se você colocar o celular nele, para ele, eu imagino que ele sai ali gravando, falando, sem precisar de alguém estar do lado, né? Porque acho que está nele isso também, né? Sim, não, ele fala muito bem, inclusive é difícil até ele acompanhar, mudando um pouco de assunto, mas durante esses 2 anos com ele, eu dou exemplo de quinta-feira, de quarta e quinta-feira, né? As quartas ele sempre fazia o olho no olho. O olho no olho ele vai no bairro, conversa com as pessoas, na garagem, a pessoa chama os vizinhos, prefeito, estou aqui com tantas pessoas, eu preciso resolver esses problemas. Ele vai lá, faz uma breve apresentação do que ele tem feito, uma prestação de contas do mandato para aquelas pessoas, né, no bairro, e depois ele ouve as demandas e vamos resolver, certo? Isso quarta-feira à noite, começa às 7 horas, sem horário para acabar. Então, geralmente acaba 11, 11h30 da noite. No outro dia, quinta-feira, 7 horas da manhã, ele está numa rádio, você sabe. Né? Então, uma rádio conversando com o jornalista, respondendo pergunta de munícipe, e eu estava acompanhando ele todo esse momento. Né? Então, tem rodinha no pé, tem uma energia que eu falo para você, não tem igual. O Anderson é uma pessoa que gosta do que faz, muito mais do que, ele foi eleito porque ele merecia, tem seus méritos, mas ele gosta muito do que faz. É nítida a dedicação dele diariamente, desde logo cedo até noite, tarde da noite, fazendo, ouvindo as pessoas. E é o mesmo Anderson, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Se a outra pessoa parar, quer falar sobre outro assunto, ele para, conversa. Esse é o Anderson. Então é um gestor pessoa, um gestor humano. A gente costuma dizer que na política não pode ser só gestor. O gestor é um cara que olha o papel, mas não olha as pessoas. Então o Anderson tem esse olhar, de saber dar atenção, saber o que é prioridade. Olha, por que não viu isso daqui? Não, tem que ir lá e tem que corrigir. Às vezes chega a demanda, por exemplo, no WhatsApp, o WhatsApp que recebe a demanda dele lá, pô, tal coisa, prefeito, chegou isso daqui lá. Ele mesmo cata e vai ver. Durante o feriado ele abre porta aquela porta de obra, como é que chama? Esqueci o nome. Quando você está em obra que tem aquela porta de ferro. Agora fugiu. Então, mas enfim, ele vai lá fiscalizar a obra no feriado, e manda foto pro secretário. Tá falando, eu não tô conseguindo e manda foto pro secretário, ô meu amigo, cadê o pessoal trabalhando aqui? Então ele vai fazer isso, vai em todos os lugares. Então o cara que tem rodinha no pé tem energia e gosta do que faz. Uma coisa interessante na comunicação de prefeitura é a diferença de uma comunicação durante uma campanha eleitoral e a comunicação depois, quando está no governo, né? A gente percebe, Lucan, em algumas prefeituras que entraram em primeiro mandato, que ainda as pessoas trazem um pouco do que estava acontecendo nas ruas durante a campanha eleitoral
para dentro da gestão. E isso pode complicar um pouco, né? Até atrasar um pouco o trabalho do prefeito, porque não dividiu, parece que não acabou a campanha. E eu queria que você pontuasse exatamente isso, né? Quando acaba uma campanha, quando de fato começa uma gestão, para que quem não entende muito bem disso, saber a diferença, né, do que é um trabalho de comunicação no período eleitoral e depois durante uma gestão. Na verdade é um trabalho bem diferente, né? Isso, inclusive, a legislação deixa bem claro isso. Então que as publicidades param por volta de abril, março, né? Então a prefeitura não pode fazer nenhuma publicidade paga. O que seria uma publicidade paga? Todos aqueles vídeos institucionais que vocês veem na TV, ou áudios na rádio e tudo mais, são mídias pagas pelo poder público para fazer prestação de contas do que a prefeitura, a instituição, tem feito. Então isso é uma mídia paga. Então, nesse período, a legislação não permite. Não sendo promoção pessoal, mesmo assim, não é promoção do prefeito, não, mas como é prefeito... Também um outro termo interessante para a gente explicar. Né? Promoção pessoal é tudo aquilo que envolve a imagem direta do prefeito. Apesar dele ser o representante da prefeitura, a Constituição determina algumas regras lá que não pode ter promoção pessoal. Está lá no artigo 37 da Constituição. Então não pode ter promoção pessoal. O que é isso? Se aproveitar da máquina pública para proveito pessoal. Então não pode, a legislação estipula algumas regras de não poder inaugurar obra, enfim, tem várias outras coisas. Eu acho que um podcast jurídico depois. Jurídico, exatamente. Mas tem também essa questão. E aí, no período eleitoral, tudo se intensifica mais. Porque é um curto espaço de tempo para você fazer uma prestação de contas, talvez, de um mandato. Né? Então a equipe dobra, enfim, aí é uma questão eleitoral. Pós-período eleitoral, volta o institucional prefeitura, que não é a cara do prefeito, é a cara da gestão do prefeito, certo? Do institucional prefeitura. Aí pode botar rádio, TV de novo. No período eleitoral, a rádio e TV só que do candidato. Né? Então tem as opções do candidato e tudo mais. Mas é isso que é mais... Mas é isso mesmo, essa diferença, né? Para as pessoas entenderem o que pode durante o período eleitoral, o que não pode, e depois trabalhar na prefeitura, né? Essa execução, a divulgação dessas execuções que a prefeitura está fazendo, isso é fundamental para as pessoas entenderem, né, esse processo. Eleger ele para quê? O que ele está fazendo? Isso. E essa mensagem tem que chegar na população também. Isso. Inclusive a primeira campanha que a gente fez esse ano, logo no início do mandato, foi da dengue, né? A dengue é um caso delicado. Todo ano todo mundo sabe o que tem que fazer. O que precisa fazer? Precisa limpar a cara, tem que tapar o ralo, pode deixar água parar, todo mundo sabe. Mas o poder público tem que informar a população, e martelar essa informação, porque senão os casos explodem, as pessoas esquecem, mesmo ficando em casa, não olha o ralo, não olha a calha. Então a primeira campanha desse ano foi no sentido da dengue. E graças a Deus, os números da dengue esse ano são bem baixos, comparado a outros anos, inclusive no ano passado, que foi bem grave, teve um número grande de mortes. Graças a Deus esse ano isso diminuiu bem. Então isso passa também pela publicidade, informar a população o que precisa ser feito, em que momento precisa ser feito, né? E depois também, no segundo momento, a gente fez, como iniciou a campanha do Bom Bom Mesmo é Viver São José. A gente voltou com o Beto na TV. O Beto é aquela pessoa que fala, Bom Bom Mesmo é Viver São José, né? O pessoal apelidou já de Beto. E aí a gente resume algumas ações dos 100 dias também da gestão Anderson, né? Ali na parte de mobilidade, a entrega da Via Oeste, a entrega da Via Jaguari, por exemplo, a obra em andamento da Sebastião Roberto, que vai ligar a região leste com a região norte e centro. Na área da saúde, o novo AME, que mudou de lugar para um espaço bem maior. A entrega da Clínica 3, Hospital Municipal, um número maior de leitos. Na área da segurança, contratação de 60 novos GCMs. A ROMU, né, a constituição da ROMU, porque não tinha... A ROMU antes era o GAP, que sofreu um upgrade aí, com treinamento mais especializado, novo armamento. Foi entregue fuzil. A cidade de São José dos Campos é uma das poucas que a GCM tem fuzil, por exemplo. A arma da GCM é uma .40, Glock .40, uma austríaca. Então, é uma referência à GCM de São José. E também outras ações na área de saúde, enfim. E essas campanhas publicitárias são necessárias para a população entender o trabalho que está sendo feito. Você falou da Via Oeste, por exemplo, tem gente que nunca passou por lá, não conhece, mora numa outra área da cidade, uma outra região, mas se não souber por conta da publicidade, nunca vai entender que existe uma via como essa e a importância dela, né? Só para dar um exemplo,
da importância de vocês levarem isso à publicidade. Sim, e especificamente da Via Oeste, é uma nova ligação, né? São José Jacareí. Não tinha uma ligação intermunicípio por ali. Tinha algo pré-pronto, mas nunca tocaram, que é a terceira fase da Via Oeste. Com um adendo, ciclovia intermunicipal. Não se tem isso no Vale do Paraíba. Então, a ciclovia que liga São José a Jacareí. Muito bacana, né? Acho que o pessoal já deu para ver como é que ficou. Para quem não visitou a Via Oeste ainda, posso começar na obra, vai lá para ver. E também a Sebastião Goberto, agora que tem andamento, né? Que prevê a construção de um túnel que liga o centro à região norte e uma ponte que liga a região leste à região central. Então ali vai funcionar tudo sem semáforo, vai ser show de bola. As obras estão em andamento aí, a todo vapor. Prevê também a duplicação da Sebastião Goberto, com uma nova ponte da Sebastião Goberto para a região norte lá em cima. Então quem vai para a região norte hoje, para no semáforo ali, antes de subir para o viaduto, para no semáforo, entra para a esquerda para subir no viaduto, não é isso? Sim. Lá agora com a obra não, vai ter um acesso direto do viaduto ali pela via. Enfim, o papel da publicidade é mostrar para o cidadão a obra, como funciona a obra, por que foi feita a obra, e não só isso, né? No caso específico da DEM que eu te mostrei, talvez se não tivesse direcionado a comunicação, a publicidade para aquele sentido, as pessoas iam se esquecer que tem que limpar a cara, que tem que fechar o ralo. Então são coisas simples, mas que é papel da publicidade informar e reforçar isso com a população. Tem campanhas de vacinação, tem o imposto solidário, que há pouco, sim, né? Outra também que a gente uma falou campanha bastante. também. O imposto solidário é extremamente importante, que é a doação do seu imposto de renda, né, parte do seu imposto de renda, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do idoso. Isso mesmo. E esse dinheiro fica na cidade. Fica na cidade, que antes ia direto para o governo federal. Exato. E você não vai pagar nada mais por isso. É só você registrar que você quer destinar esse recurso que ia para o governo federal para lá, e é uma outra campanha também, de imposto solidário. Para as pessoas poderem entender, né, por que da ajuda, né? E agora, o que você espera daqui dos próximos anos, né? Tem muita coisa ainda pela frente, mais de 2 anos de mandato ainda para o Anderson. Como é que está a prefeitura? Tem algo diferente na tua área? O que você imagina daqui para frente? Bastante coisa, viu? Na verdade, o que eu espero para os próximos meses é a conclusão da licitação da publicidade, que vocês sabem que ele está no processo de, né? Isso passa diretamente pela publicidade institucional, né? Contratação da agência, tudo mais, então a gente está no processo, vamos aguardar o processo concluir. Depois vamos entrar aí com a marca de gestão, um rebrand da marca da prefeitura em si. Tem o aniversário da cidade, que vem por aí também, vai ser uma campanha bacana também, a próxima campanha do aniversário da cidade. Vai ter uma novidade bacana na TV e também por toda a cidade, e mais para frente a gente conta sobre isso. E divulgar, obviamente, as ações da gestão. Então, um olhar especial para o digital. Acho que cada vez mais a mídia tem ido para o digital. As pessoas não podem... Talvez a dificuldade hoje é conciliar a TV, rádio, jornal impresso com o digital. Então, fazer um raio-x de onde a população realmente está absorvendo as informações. Isso é importante. E ter esse olhar diferenciado para o digital. Onde a gente vai direcionar essa notícia, como é que a gente vai encaminhar esse tipo de informação. Então isso é um estudo que a gente vai conduzir nos próximos meses da área digital também. E pelo potencial de São José, imagino que os olhares, né, ficam todos aqui para a cidade, né? Então as outras cidades, outras equipes de comunicação também, talvez até entre em contato com vocês para tentar pegar alguma coisa diferente, vai implantar lá também, né? Porque é uma referência, né? Se você pega uma cidade que é considerada cidade inteligente, então isso já indica que realmente as coisas aqui são feitas de uma maneira que dá resultado. A única recertificada 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes, pela ABNT, né? Isso é show de bola, né? Uma certificação muito importante para a cidade. O prefeito sempre onde vai ter a oportunidade de reforçar isso, até para atração de investimentos para a cidade. Né? Novas empresas, novas indústrias, na área de tecnologia ou não, enfim. Sempre reforçar a questão da cidade inteligente. É uma campanha também que começou no último mandato, só que agora perdura, porque isso é um reconhecimento para a cidade, para o cidadão joseense. E 3 vezes certificada com upgrade de platina. Então, tem os níveis de certificação, agora a gente é top nas 3 normas, né, da BNT, de cidade inteligente,
sustentável e resiliente. Então a gente realmente é uma referência. Por exemplo, São Paulo agora que ela está sendo certificada. É a capital do estado. Outras cidades aqui, depois que nós fomos certificados, começaram a vir para cá também. Vieram cidades de outros estados, governos de outros estados para cá, para aprender como é que foi feito. Exemplo do CSI, que é o Centro de Segurança. Vários municípios vieram para cá para conhecer o sistema. Para conhecer o CSI. O que São Paulo tem feito hoje, que é o Smart Sampa, por exemplo, nada mais é do que um CSI. Então eles vieram para cá, estudaram o nosso CSI e estão aplicando isso lá. O que é o CSI? É o Centro de Segurança e Inteligência. Câmeras, mais de 1.000 câmeras, e agora no próximo edital vai para mais de 1.600, salvo engano, câmeras espalhadas pela cidade, com tecnologia de ponta, reconhecimento facial, semáforo inteligente interligado, enfim, resultado disso, os menores e melhores indicadores criminais dos últimos 25 anos. Aliás, na última semana teve a apresentação do São José Unido, que é aquela reunião do programa do São José Unido, que faz a cada 4 meses, foi apresentado os indicadores de novo. Mais uma queda dos indicadores. Tecnologia a favor do cidadão. É isso que a gestão Anderson tem feito. Lucão, muito obrigado por ter vindo aqui, aceito o nosso convite para poder bater esse papo, entender um pouco mais o funcionamento da comunicação da Prefeitura e também esse lado mais institucional da Prefeitura de São José dos Campos. Obrigado e parabéns pelo trabalho. É um prazer sempre estar com vocês aqui do MEON, parceiros de informação, de lida diária. Então, muito obrigado por divulgar as informações, levar esse papel fundamental de prestação de serviço para o cidadão. Espero que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho com credibilidade, que vocês sempre fazem. E, no mais, conte comigo, porque vocês precisarem. Muito obrigado pelo carinho. Perfeito, muito obrigado. Falei com o Lucão Vinícius, diretor de Publicidade e Marketing da Prefeitura de São José dos Campos, o meu convidado aqui no podcast MEON Entrevista. Até a nossa próxima conversa. Até lá.